A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, grandemente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio, alguns pontos que eu marquei assim que são bem interessantes em respeito aos ensinamentos do Senhor ao povo israelita naquela época que o povo foi liberto, das garras de Faraó, passou um tempo no deserto e teve muitas lições, aprenderam muitas coisas, deveriam ter aprendido, na verdade. Então, lições importantes, Em primeiro lugar, tem Deuteronômios 8:18, quando ele diz assim: lembrarás do Senhor. Então, o Deus da palavra, ele só é conhecido através da palavra dele, pois é a revelação da mente e do coração de Deus, a palavra de Deus. Em Deuteronômio 5:15, diz assim: lembrarás que foste servo. Então, cada vez que o povo celebrava a Páscoa, que era um momento festivo de gratidão pela passagem do Egito, para o deserto, por aquela libertação que Deus deu ao povo com a direção de Moisés, ela era celebrada pelos israelitas. Então, todas as tribulações que o povo passou naquela época eram relembradas. Então, assim, muitas vezes passamos por situações difíceis e oferecemos a Deus gratidão por ter passado por essas situações e também por ter sido liberto delas, por Deus ter dado livramento, por estarmos vivos, por termos sobrevivido a determinadas tribulações que já passamos na nossa vida. Em Deuteronômio 8, versículo 2, resumidamente, o Senhor diz: recordar-te-á de como Deus te guiou. Então, Deus nunca abandonou o seu povo. Quando o povo saiu do Egito, ele estava sempre com eles. De dia tinha sombra para protegê-los do sol, à noite tinha a nuvem de fogo para clarear o caminho. Então, ele conduziu com uma coluna de nuvem de dia e de fogo durante a noite. Isso é tremendo. Deus está sempre conosco. Quando colocamos nossas vidas diante do altar dele, não precisamos temer, porque ele vai adiante de nós. Então, Deus jamais nos conduzirá a um lugar e deixará de nos guardar. Seu poder há de nos capacitar. Assim, glorificaremos o seu nome. Aleluia. E outro ensinamento em Deuteronômio 4, do versículo 9 ao 13, diz assim: lembrarás do monte Sinai. Então, os israelitas, eles não foram conduzidos direto para Canaã, porque eles não estavam preparados para entrar na terra e enfrentar os inimigos. Eis aqui algo que Deus mostra para o povo, o seu mistério. Muitas vezes queremos que algo aconteça na nossa vida, queremos imediatismo e certas coisas não acontecem, provavelmente por não estarmos preparados para enfrentar, para lidar ou até para receber determinada bênção. Então, tem todo um momento de preparação, de espera e de descanso no Senhor até alcançarmos a nossa vitória, em nome de Jesus. Então, o povo foi liberto, mas liberdade nem sempre é sinônimo de maturidade. Na verdade, não é mesmo. Deus esperou que o povo amadurecesse, aprendesse, crescesse, porque estavam como crianças que precisam de leite. E o primeiro passo para a maturidade é aprender que Deus é santo e deve ser temido e honrado. Um outro ponto importante em Deuteronômio 9, versículo 7, diz assim: lembrai-vos de que muito provocaste a ira o Senhor. Então, Deus ameaçou até destruir o povo e começar uma nova nação por 2 vezes. Moisés, muito temeroso, orou a Deus, pediu que Deus tivesse misericórdia daquele povo que reclamava, murmurava o tempo todo. E Deus se compadeceu e não fez conforme ele havia ameaçado. Então, a graça do Senhor livrou o povo do Egito, supriu as necessidades ao longo da jornada. Inimigos foram derrotados e no final o povo recebeu uma terra que manava
leite e mel, como o Senhor havia prometido desde o princípio daquela libertação. Outro ponto importante, em Deuteronômio 25:17, diz assim, lembra-te dos teus inimigos, inimigos do Senhor e nossos inimigos. Né? Então, os israelitas, eles não foram atacados no Egito somente depois que Deus os libertou da escravidão. Não. Muitas pessoas, por vezes, estão mergulhadas no pecado e o inimigo da nossa alma está satisfeito. Né? Por quê? Porque estão sob seu controle. Mas o Senhor é poderoso para libertar. E o inimigo, ele pode vir atrás da gente, mas estamos com Cristo adiante de nós e temos vitória com Ele, em nome de Jesus. Um outro ponto importante, em Deuteronômio 24, versículo 9. Resumidamente, lembra-te do que o Senhor fez a Miriam. Então, era um alerta. Miriam ficou com inveja da esposa de Moisés e criticou o irmão pelo seu casamento. O Senhor não se alegrou com essa atitude dela e ela foi ferida com lepra. Só que Moisés intercedeu por ela, por amor pela irmã, né? E pelo amor, o amor de Deus por Moisés a curou. Então vale a pena intercedermos por aqueles que amamos, que desejamos que estejam nos caminhos do Senhor. Só que durante esse tempo que ela esteve com lepra, ela perdeu muita coisa. Ela se tornou imunda, passou uma semana fora do acampamento e deixou de ter comunhão com os irmãos. Então o pecado, ele atrasa a marcha do povo. O pecado atrasa as nossas bênçãos, atrasa progressos na vida do homem. Então precisamos aprender que ser preparados pelo Senhor para encarar os desafios e as oportunidades do futuro, precisamos primeiramente ouvir a palavra, lembrar-se dela e obedecê-la, em nome de Jesus. Amém. Dentro de nós não há bem nenhum sem a graça de Deus. Somente Jesus pode mudar a nossa natureza caída, que por vezes também, pecamos, praticamos iniquidades, mas temos um Deus poderoso que nos perdoa e é capaz de lavar-nos de todo pecado, de toda iniquidade, através do seu sangue precioso. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa palavra e esses ensinamentos em Deuteronômio. Então, fica a sugestão para uma boa meditação e aprendizado com as leis e os mandamentos que o Senhor deixou para aquele povo e hoje para nós também, em nome de Jesus. Deus te abençoe.